Nós estamos iniciando então a nossa disciplina de doutrina do homem e também a doutrina do pecado. Vamos fazer, são duas matérias, né? Segundo aí a determinação do chefe Jean. Então nós vamos, nos dois primeiros momentos, nós vamos tratar das questões da origem do homem, né? Vamos falar sobre alguns conceitos que existem a respeito do surgimento do homem, né? Como que o homem surgiu nesse mundo, né? Vamos falar sobre a evolução, o que é a evolução ateísta, o que é a evolução teísta e o que é a ideia do criacionismo. Então são as três teorias, né? Para nós são duas só teorias. A nossa verdade absoluta é a criação, né? Nós cremos que Deus criou. Mas existem duas outras teorias que nós vamos tratar delas, que é a evolução ateísta e tem a evolução teísta. Vamos falar também sobre o homem, né, criado diretamente por Deus, o homem criado distintamente de outras criaturas. Está tudo no livro aí de vocês, tá? O homem foi colocado numa posição exaltada. Vamos falar sobre a Imago Dei. Já ouviram falar de Imago Dei? Imago Dei. Imago é imagem. Dei, Deus. O homem como imagem de Deus. Então, quando vocês ouvirem teólogo em alguns debates gostam muito de falar isso, não, porque o Imago Dei é a imagem de Deus. O cara quer florear, né? Então, Imago Dei seria a imagem de Deus, né? Vou falar um breve histórico sobre isso, o que significa, alguns aspectos que estão envolvidos nessa imagem de Deus, né? A justiça original, a constituição natural do homem, a constituição espiritual, o homem com vida infinita. Nós não somos seres eternos, né? Nós somos seres infinitos. Qual é a diferença? Ah, pastor, mas eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna, mas não sou eterno. Eterno é aquele que não tem princípio e não tem fim. Eu tive princípio. Um dia eu nasci. Então eu não sou eterno. Eu sou infinito. Então eu nasci e mesmo o ímpio ele é infinito. O ímpio que morre sem Cristo, ele vai viver eternamente na perdição eterna. Daniel fala lá, uns ressuscitarão para glória eterna, e outros para condenação e vergonha eterna. Então, até o ímpio vai viver eternamente, vai viver, é infinito, né? E ter uma vida eterna para frente, no sentido de que não tem fim, mas fora da presença de Deus. Então é algo a se pensar sempre sobre a nossa questão espiritual, né? Se cada um tem cuidado da sua vida, né? Eu não sei vocês, mas de vez em quando eu fico preocupado, meu Deus, será que está tudo certo? Né? A gente tem que fazer essa reflexão. Será que eu posso melhorar alguma coisa? Sempre temos alguma coisa para melhorar, né? Buscar mais a Deus. Vamos falar também sobre a constituição desse homem que nós vamos tratar, tricotomia, o que é isso, o que é dicotomia, aspectos imateriais do homem. Nós somos tricotômicos num conceito, mas existem outros conceitos que tratam o homem dicotômico. Tricotômico nós somos divididos em três partes, corpo, alma e espírito. Mas existem alguns movimentos, até na Bíblia mesmo, no Antigo Testamento, você não vê o homem corpo, alma e espírito. Às vezes no Antigo Testamento fala assim, a alma do homem, às vezes o espírito do homem, mas nunca trata o homem corpo, alma e espírito. Isso é um conceito do Novo Testamento. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados para o dia da vinda do Senhor. Ali já tem o conceito corpo, alma e espírito, né? Vamos ver sobre a origem da alma também. Existem também três teorias, né? E Gênesis, a literalidade de Gênesis. Então, vai ser uma aula tranquila, né? Tenho certeza. Nós vamos começando a falar então sobre o próprio nome da matéria, que é a antropologia, que é o estudo do homem. O homem com relação a quê? A relação à sua constituição, né? Porque se eu quero saber
se eu quero fazer um estudo do homem com relação ao meio social que ele vive, aí já é sociologia. Se eu quero fazer um estudo com relação ao homem quanto o seu ser psicológico, aquilo que ele pensa, é psicologia. No nosso caso aqui é antropologia, é o homem nas suas constituições, do que ele é formado, como ele nasceu, tá? Então por isso que a antropologia vai tratar sobre isso aí, a origem do homem. Então nós temos a evolução ateísta, que é aquela evolução que diz que um dia houve uma explosão, um chamado Big Bang, né? Grande explosão, e nessa explosão houve uma criação, né? A partir dessa explosão as coisas foram acontecendo, né? Os planetas foram se ajustando, foram sendo criadas órbitas, e essas órbitas, alguns planetas ficaram girando em torno de alguns outros planetas maiores, de alguns sóis, e alguns planetas, caso da Terra, começaram então a surgir vida a partir de bactérias. Isso é o que diz lá a sua teoria lá, né, do Big Bang. Então nós, segundo a evolução ateísta, nós somos frutos de uma evolução bacteriana, né, de um protozoário, alguma coisa do tipo. Começou com algo informe ali, bem microscópico, e chegou essa coisa que vocês estão vendo aqui, uma bactéria totalmente evoluída, né, pensante. É um absurdo, né, irmãos? Né? Então, por isso que chama evolução ateísta. Inclusive quem defende isso, né, foi o Charles Darwin, né? O Charles Darwin, inclusive é bom a gente até consertar alguns conceitos. Alguns dizem que o Charles Darwin, no livro dele, A Origem das Espécies, ele diz que nós somos descendentes do macaco. Ele nunca falou isso. Ele disse que existe um elo perdido, ninguém sabe se é um humanoide ou um macacoide, né? Esse elo era comum aos dois, mas um dia desse elo partiu o homem para um lado e o macaco para o outro, tá? Algumas coisas nós temos bastante característica, né, com o macaco. Tem até o fator RH, que o RH vem de uma raça de macaco chamada Rhesus, né? O fator RH dele é igual ao nosso, é 99,999% igualzinho. Mas isso não é para se espantar, eu sou descendente do macaco. Não, eu fico feliz porque entendo que foi o mesmo criador que criou, né? Então tem algumas características. Se você abrir um porco, até que nós falamos uma vez, se você abrir um porco na roça lá, se você abrir um porco, você vai ver que abrir um porco e abrir um ser humano é igualzinho ali a posição dos órgãos. Você sabia que se usa válvula no coração artificial e natural, né? Artificial é de plástico, alguma coisa lá, nylon, né? E a natural é feita ou de boi ou de porco. De porco, válvula do coração. Porque, inclusive, tem um parente meu amigo que trabalha lá em vários hospitais na área da medicina cardíaca, né? E ela falou que lá tem um hospital, não sei agora, não estou lembrado agora se é o Sírio-Libanês ou o Albert Einstein. Eles têm uma fazenda que cria porcos, mas é uma fazenda, os porcos não é no chiqueiro não, os porcos são criados num lugar assim, mano, mais limpo que a minha e a sua casa. Por quê? Porque desses porcos, eles não podem ter contaminação nenhuma, porque eles tiram as válvulas desses porcos aí. Eles fazem experimentações. Todas as novas técnicas que vão ser usadas nos seres humanos para fazer cirurgia cardíaca, eles fazem primeiro no porco. Então, não é porque nós somos descendentes do porco ou do macaco, é porque somos todos de um mesmo Criador. Não é? Essa teoria de uma explosão surgir processos, né, esses processos complexos, existe a lei da termodinâmica. Ela vai dizer que processos simples jamais darão origem a processos complexos.
Mas processos complexos darão origem a processos simples. Explico. Se você tiver um Fusca velho, botar no meio do pátio ali o Fusca, e botar uma bomba dentro do Fusca, o que vai acontecer com o Fusca? Pensa em uma bomba forte. Vai voar pedaço de lata para tudo quanto é lado. Mas na teoria do Big Bang, foi o contrário. Eles disseram que numa explosão as coisas complexas se formaram. É impossível isso. Se eu botar uma bomba no Fusca, ele não vai se transformar numa Ferrari. Não vai. Num Mercedes, num BMW desses últimos tipos. Não tem como. Agora, se eu botar uma bomba no Fusca, vai ficar uma coisa pior. Se eu botar uma bomba dentro de uma Ferrari, jamais faria isso, mas vai se transformar numa coisa muito pior. Né? Outra explicação para colocar por terra essa evolução ateísta de que as coisas foram criadas do nada, né, a partir de uma explosão. Na minha época, Maurício perguntou para mim, tinha uma lista telefônica chamada Página Amarela, né? Você pegou ainda? Página Amarela? Tinha lá em São Paulo, quando eu morava, tinha umas grandonas assim. Mano, mas pensa no número de telefone que tem naquilo ali. Então, para essa teoria dar certo, você teria que pegar essa lista telefônica, ela é grandona, cortar ela em milhões de pedacinhos, mas pensa, milhões, para cá, para lá, de maneira que ficasse pedacinho minúsculo. Botar tudo dentro de um saco, para essa teoria funcionar. Aí você tinha que subir em cima do prédio mais alto lá de São Paulo e jogar aquele saco, e esses pedacinhos teriam que cair página por página, pedacinho por pedacinho, encaixando um no outro e formar ela de novo. Vai acontecer isso? Nunca, jamais. A evolução ateísta fala isso. Então é um absurdo isso, não tem como. Processos simples não dão origem a processos complexos, não tem como. Lei da termodinâmica. Tá? Mas nós temos também a evolução teísta. O que a evolução teísta diz? Afirma que Deus direcionou, usou e controlou o processo da evolução natural para criar o mundo e tudo que nele existe. Então, eles dizem que sim, foi Deus que fez. Tudo bem, aí concordou com a gente. Foi Deus que fez. É teísta porque é de Deus, né? Mas aí eles dizem o seguinte, Deus criou, mas deixou a coisa correr por conta própria. É igual aquele camarada que vai lá no relógio, dá a corda e abandona o relógio. O relógio vai funcionar sozinho. Então a evolução teísta vai dizer que Deus fez, mas Deus não está no controle mais. As coisas estão por controle da natureza. Essa é a evolução teísta. Bom, então, só para vocês verem que existem essas ideias, tá? E tem a terceira, que é a que nós cremos, né? Que é a criação. É muito mais fácil crer na criação do que nesses outros dois processos aí, né? A criação é a resposta encontrada nas escrituras para a pergunta em pauta, por certo é a mais correta dentre as anunciadas. É mais fácil eu crer que Deus criou todas as coisas, né? Deus foi criando a partir da luz. No primeiro dia criou Deus a luz, né? O Gênesis 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, e por algum motivo a terra tornou-se sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse Espírito de Deus se movia, a ideia é como uma galinha chocando ovos. Então é como se o Espírito Santo de Deus estivesse sobre as águas, né? Águas mesmo. Você vai ver que no processo criativo de Deus, a primeira coisa que ele vai fazer é criar a luz. Depois da luz ele vai criar a expansão, né, de água, separar a água do espaço. No segundo dia, o terceiro dia ele já vai criar as partes secas, né? Ilhas, continentes, e também no terceiro dia ele cria os vegetais. E a gente sabe, estudando biologia, que para que haja fotossíntese precisa de sol, né? Mas o sol só foi criado no quarto dia. Não precisa de sol. Fotossíntese precisa de luz. Não é sol, é de luz. E a luz já tinha sido criada no primeiro dia. Tá? Então é uma coisa interessante de gravar e saber isso aí, né? Uma discussão. Mas como é que pode?
de sol. O sol também tem luz, mas Deus já criou a luz. Que luz é essa? É uma luz cósmica. Se você pudesse pegar um satélite aí, você pode ver esses satélites quando eles filmam o espaço é iluminado. O espaço inteiro é iluminado. Já parou para ver isso aí? Mas como é, o que está iluminando ele? A luz. Mas que luz? Do sol? Não. O sol tem a luz dele. Mas você pode ver que se você se afastando do sol, ainda está iluminado o cosmos, né? O cosmos, o mundo, né? O universo. Então foi Deus. E isso tudo é cumprimento da palavra de Deus, né? Nós estamos simplesmente assistindo o que Deus criou. O salmista diz que os céus proclamam a glória de Deus, né? E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu não preciso nem da Bíblia para crer em Deus. Por isso que os homens serão indesculpáveis diante de Deus. Você, mas eu nunca li a Bíblia. Mas você nunca viu a criação? Nunca viu o sol, as estrelas? Né? Fui eu que fiz. Então, Deus calado, ele está fazendo discurso. Esses dias me mandaram para mim eu não sei como, mas gravaram o som do espaço. Vocês viram isso? Pastor Adão, acho que mostrou Pastor pra Adão? gente, né? Que eles louvam a Deus através dos sons ali. É tipo um som que tem no espaço. E é uma harmonia de notas musicais, coisa mais linda. Parece um coral. E é som do espaço. Foi captado por cientistas, né? Não é coisa da Assembleia de Deus que pegou lá no espaço. Não, porque o pessoal fala, né? Isso é coisa da igreja. Não, isso é coisa científica, né? Então tem som. E traduziu uma música conhecida, não lembro agora, mas daí. Eles encaixaram a música Quão Grande, né? Eu vi essa aí também, muito emocionante, muito bonito. Inclusive botaram até as baleias cantam, né? Misturaram as baleias para vocês verem como a baleia, né? Louva a Deus através do. Não sei como é que ela guincha, que som que é aquilo lá que ela faz, né? Mas ela emite um som lá, encaixaram na música ali, fiquei uma harmonia assim. E com certeza foi Deus, né? Com certeza. Deus que criou isso tudo, né? Para mostrar que realmente Ele é o Criador de todas as coisas, e todas as coisas glorificam o seu nome, né? Agora a criação do homem, né? O homem foi criado por Deus. Eu vou ter que, se você seguir no livro aí. Teorias, você falou, Oi? em que momento entra a teoria do Darwin, no caso da evolução do macaco? O Darwin é ateísta. Ateísta. Ele mesmo falou assim, olha, Então ele encaixa, claro, tem o Big Bang, daí tem o do Darwin que fala, né, que até tem os desenhos, né, os macaquinhos na teoria dele. Eu não sei se foi ele que fez a teoria desses macacos assim desenhadinho. Então, mas quando se fala dessa teoria, já tem imagem, aquela evolução do macaco que chega que tem pessoas que defendem essa teoria que eles alegam que o homem ainda está em constante evolução, que vai chegar algumas partes do corpo que daqui a pouco, anos para frente, não vai ter e tal. Aí a lei do uso e desuso, né? Tem a lei do uso e desuso, tipo, a girafa tem pescoço grande, ela tinha que ficar pegando coisa no alto. O outro tem que ser mais rápido, as pintas do corpo da pantera lá, ou da onça, para claro, para ficar escondido mesmo, para mimetizar, né? Para ficar camuflada, né? O camaleão ele muda de cor conforme o ambiente, a lula também faz isso, né? Mas foi Deus que capacitou os animais para fazer isso aí, porque eles têm que se proteger também. Sim, já desde sempre tiveram essa natureza, né? Sim, para um ele não começou a ficar mudando de cor agora, depois do tempo. Ele sempre que eu ouvi falar de camaleão, os 45 anos de idade, exato. ele sempre aconteceu de ser dessa forma. E mesmo na Bíblia, quando você lê, né, o leão sempre foi leão. Então não é que está tendo não era juba curta, agora tá com juba curta. Deus quando criou o leão. Deus quando criou o pinguim, para botar no frio lá, botou o pinguim. Não sei se vai ser difícil para você acreditar que o Adão botou o nome no pinguim. A Bíblia diz que ele botou o nome em todos os animais. No urso polar foi ele que botou o nome. Não, você está entendendo? É uma coisa bem louca isso aí, né?
porque ele estava lá, mas então, é tremenda. Não dá para entrar muito nas coisas que a Bíblia não revela, né? Mas a criação do homem, então, ele foi criado por Deus. Nós temos aí Mateus 19:4. Irmãos, se quiserem ler aí. Mateus 19:4. Enquanto os irmãos procuram aí, vocês podem ver o seguinte, irmãos: diferentemente de toda a criação, você vai ver no primeiro dia haja a luz e a luz houve a luz. No segundo dia haja expansão e houve expansão. No terceiro dia haja separação, a água e seca, a parte seca foi. Haja vegetais segundo a sua espécie, e assim foi, né? E no quarto dia o sol, as estrelas. No quinto dia os peixes, as aves. No sexto dia os mamíferos e o homem. Só que no homem, você pode ver os mamíferos, Deus falou assim, haja segundo a sua espécie também. Então, na mente de Deus já tinha lá já tinha o processo criativo e a programação por espécie na mente de Deus, quando ele diz segundo a sua espécie. Então, na mente de Deus já havia toda a classificação de espécie e família de animais. Já parou para pensar nisso? Quando ele diz segundo a sua espécie. Então, as coisas começaram a acontecer e surgir do nada. Deus fez do nada, né? Nós falamos aqui, acho uma outra aula aí, sobre a palavra criar e criar, né? Lembra? Não sei se foi aqui que eu falei. Eu dou aula em 9 seminários para lembrar onde foi. Né? Então, a palavra criar, tem uma Bíblia antiga, de 1890 alguma coisa. Lá em Gênesis 1:1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Essa Bíblia, escrita em português, né? Traduzida em português, ela está escrita assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. É um verbo que existe, esse verbo na língua portuguesa, que é criar. Criar é quando você faz alguma coisa a partir do nada. E quando você faz a partir de algum outro material, por exemplo, isso aqui é um plástico. Isso aqui já foi o primeiro camarada fez o plástico para depois fazer as dobras aí, e a partir do plástico ele fez a mesa. Então ele criou aqui. A partir do ferro ele fez as pernas aqui, ó. Então a partir de um material ele fez outro, então ele criou. É um processo criativo. Só que quando o nosso Deus criou, ele fez do nada, por isso que é criar. Só que a partir do século XX, ali, de 1900 e pouco, eles tiraram essa palavra criar, não tem mais. Mas existe na nossa língua esse verbo criar, que era usado em Gênesis. Só Deus pode conjugar esse verbo. É que criou a partir do nada. Criou, né? Aí botaram criar, e ficou criar mesmo. Mas existia essa diferenciação. Agora, diferentemente de todas essas coisas que Deus criou, no primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto e no sexto dia mesmo, que foram os animais, os mamíferos, né, os grandes animais e tal, Deus não falou, haja o homem. O Senhor falou, façamos. Então é bem diferente a criação do homem da criação dos outros animais e até do espaço, do sol, da lua. É como se Deus tivesse metido a mão na massa, né? Deus não tem mão, né? Mas façamos. Façamos quem? Ele estava falando com os anjos. Não. Ele falou, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Não é imagem e a semelhança, tá? Imagem e semelhança, é a mesma coisa. Imagem e semelhança. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus porque nós temos alguns atributos na nossa criação que Deus nos fez, que nós herdamos de Deus. E Deus não compartilhou com nenhuma outra criatura. Um cachorro, cavalo, baleia, por mais esperto que seja um animal bonito, ele não compartilhou. Mas com o ser humano ele compartilhou. Deus não fez a gente, ele criou, façamos no sentido assim, foi algo minucioso. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós herdamos alguns atributos de Deus, são chamados de atributos comunicáveis. Nós já falamos em um outro momento aqui. Quais são os atributos comunicáveis que Deus tem e que a gente tem? Eu sou eterno? Não, então eu não herdei a eternidade. Eu sou onipresente? Não, eu herdei a onipresença. Eu sou onipotente? Também não. Eu sou onisciente? Eu sei tudo? Não. Eu sou soberano? Não. Mas eu posso amar?
Posso, eu herdei. Eu posso fazer justiça? Posso. Um cachorro pode fazer justiça para outro? Ah, mas meu cachorro mesmo, eu chego em casa e fica doidinho pulando. Não, ele gosta, claro, como todo animal, até um leão. Esse dia eu estava vendo lá uma pessoa lá que criou um leão pequenininho, depois jogou na selva lá, ficou uns 3 anos com ele, botou na selva o leão, depois de anos, voltou lá, aí alguém falou assim, não vai que ele não vai lembrar de você. Ele falou assim, não, eu vou sim, que isso, vai lembrar sim. Irmãos, ele foi, não sei se vocês viram isso aí, né? Eram 2 rapazes, né, que criaram o leão, e foram onde tinham largado ele e ficaram lá esperando. Daqui a pouco o leão veio, e veio, pensa num bicho, aquela jubona que, eu falei, meu Deus, vai matar. Na hora que chegou perto deles, pulou igual um gatinho, um leão, e fazendo assim com a cabeça, assim, ó, lembrou deles. Não é que ele ama porque tem um sentimento de amor, é um instinto animal. Gato tem isso. Eu vi até uma menininha, uma roça, que ela criava uma galinha, a galinha tratava a galinha igual um pet, e a galinha vinha nela, ficava assim, tratava ela. Então o animal tem essa característica, mas é que ele ama, tem senso de justiça, né? Nós não, nós herdamos isso de Deus. O animal ele trabalha com instinto. O cachorro, o cavalo também, ele demonstra carinho. Até o gato que é meio dono da casa assim, né? O gato é meio seco, né? Mas às vezes até, quando é meio interesseiro, né? Fica raspando perto de você assim, porque ele quer alguma coisa, né? Mas é instinto. Então o homem não, irmãos. O homem, quando Deus criou, ele parou tudo, né? Já tinha feito todos os outros, já tinha criado todos os outros animais, né? Aí na parte do homem, falou assim, façamos, agora nós vamos fazer a obra-prima. E você sabe por que o ódio maior de Satanás sobre a nossa vida? Porque o pecado dele foi exatamente querer ser imagem e semelhança de Deus. E ele foi expulso do jardim por causa disso. E não sabemos o que despertou o mal, né? Lá em Ezequiel fala assim, perfeito fostes até que foi achada iniquidade em ti. Ezequiel 28. Até que foi achada a iniquidade. Mas como que entrou essa iniquidade dentro dele, né? É até uma questão depois, vai trabalhar aí, né? A origem do mal de novo, né? Toda hora a gente vai debater com a origem do mal e do sofrimento, né? Até a Odisseia. Então você pode ver que a tentação de Eva no jardim foi exatamente para despertar nela o que despertou nele. Por acaso Deus disse para vocês não comerem de toda a fruta do jardim, todas as árvores do jardim? Eu falei assim, não, olha que mentiroso. Ele falou para a gente comer de todas, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Eu estava lendo esse dia, fazendo estudo, há quem defenda que eles comiam lá a árvore do fruto da árvore da vida. Enquanto eles estavam lá sem pecar, eles comiam do fruto da árvore da vida. É do conhecimento mal, né? Sim, mas é algo que não se fala muito, né? A gente vai ver isso lá em Apocalipse, né? Que vai ser, as folhas serão para a saúde das nações, né? A folha da árvore. Mas tudo bem. Quando eles pecaram, o que aconteceu? Agora sim, Deus então tirou a oportunidade deles comerem do fruto da árvore da vida, porque senão eles ficariam vivendo eternamente em pecado. Por isso que eles foram expulsos e foi colocado um querubim guardando o caminho da árvore da vida, né? Então Satanás quis despertar no coração da Eva o mesmo pecado que foi desperto no coração dele, não sabemos como. Ele falou assim, não é isso não, é porque ele sabe, olha só, que se vocês comerem dessa fruta, será aberto o entendimento de vocês e vocês serão como Deus. E não era o que ele queria ser, como Deus. E eles pecaram exatamente no mesmo pecado de Satanás, né? Que é querer ser igual a Deus. Só que o homem foi feito, não igual a Deus, né? Mas o homem foi feito em imagem e semelhança de Deus. E ele tinha contato e acesso direto com o Pai. Mas o fato de querer ser algo mais do que foi chamado para ser, resultou na expulsão da presença do Senhor, né, irmãos? Então é interessante isso daí, ó. Quando o homem, Deus fez o homem, então ele não fez como fez os animais na criação, tá? O homem é uma criação especial. Alguém aí achou Mateus 19:4? Tirou? Esqueci. Mateus 19. Pode ler?
Deus macho e fêmea os fez. Tem uma versão nova aí que é a tradução. Esqueci agora. Atualizada? Hã? Atualizada? Não é atualizada, não. É a. NVI? Como é que é o nome? É uma nova aí. Lá está escrito assim: no princípio criou Deus a humanidade. Olha a maldade. Porque se botar, mas o original é homem, macho e fêmea os fez. Aí se você disser que é humanidade, aí o cara tá vendo? Você abre para aqui dizer assim, não tem sexo. Entendeu? Entendeu? E já tá aí rodando, eu esqueci o nome dela, eu vou lembrar depois aí, depois eu vou mostrar para vocês. Mas não, irmãos, Deus criou o Mas homem. não é tipo versão. Transformadora chama. Não, transformadora não é, já vi aqui. Não é transformadora? Não, Ah, então uma outra aí. não é de transformadora. É uma que descriou a humanidade. Então o homem foi criado diretamente por Deus. Ao observar o primeiro relato bíblico da criação, não se pode chegar a outra conclusão senão que o homem é resultado da intervenção direta de Deus, né? Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. Agora alguém pode abrir, por gentileza, Gênesis capítulo 5, versículo 3, porque aconteceu alguma coisa aí. Deus fez Adão segundo a sua imagem. 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Ó, o que vocês entendem de diferente aí? Lá em Gênesis 1, 27, Deus criou o homem à imagem e semelhança, sua imagem e semelhança. E 5, 3 diz que Adão, Semelhança de Adão, agora. semelhança de Adão, não era mais. Ah, mas o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus? Não. Eu não perdi mais semelhança, só que agora está com pecado. Tá pecado. Pecaminoso. Né? Mas aí Jesus nasceu e ele pegou esse pecado? Não, porque ele não é da semente do homem, é da semente de Deus. É. Então, Maria, irmãos, existe uma série de controvérsias aí. Alguns acreditam que Deus colocou a semente e usou o óvulo de Maria, né? E o outro acredita que Deus colocou já o feto, né? A criança, né? Ela foi uma barriga de aluguel, no caso, só, né? Mas, enfim, né? É bom que se entenda que a semente que foi colocada nela, a semente é do Espírito Santo, incontaminada. Eu acredito que tinha que ser a semente de Deus e a semente, o óvulo da mulher, porque como é que ele vai ser homem e mulher? Senão ele vai ser só um ser, né? Mas é que Deus é todo poderoso para fazer, né, o que ele quiser. Só estou dizendo que isso é uma coisa que a Bíblia não explica. Tá? Pode surgir alguma pergunta um dia, vem cá, pastor, o que aconteceu na barriga de Maria? Foi Deus colocou o feto já ali, ou é o esperma, que é a semente, que é do Espírito, e o óvulo de Maria? Isso é conversa que vai surgir numa escola dominical, e eles perguntam mesmo, né? Então você fala, existe a corrente assim, mas você tem que entender que Jesus, ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Então, como homem, ele se encarnou, mas como Deus, ele não podia pecar. Por isso que muitas vezes tentavam acusar Jesus de pecado, ele dizia, qual de vós me acusa de pecado? Porque como homem ele poderia pecar, mas como Deus jamais. Por isso que ele não pecava. Ele não era atingido pelo pecado. É igual você passar imã na madeira. O imã na madeira pega. Então o Satanás, quando vinha com a seta maligna de pecado, não grudava, porque a natureza de Jesus, ele era carne, tá? Só que ele não vivia na carne, ele vivia no Espírito. Isso para mostrar que é possível a gente ter uma vida dessa aí. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, né? Aqueles que nós devemos viver a vida no Espírito, né? Para não sermos ludibriados pela tentação da carne. Né? Ele vai falar ainda que aquele que vive no Espírito, as coisas espirituais se discernem através do Espírito. Né? As coisas, o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Então, para eu entender, eu tenho que andar em Espírito. Por isso que Jesus falou, né? Ó, quem
estar jejuando, orando, sempre. É para mortificar essa carne aqui. Lá em Efésios, vós já estáis mortos, né? Ou estáveis mortos em vossos pecados e delitos, e fosseis resgatados, fosseis ressuscitados. Então nós já ressuscitamos, é um outro ser. Então, embora estejamos na carne, mas nós vivemos em espírito. Então é completamente possível, sim, a gente, mesmo vivendo nesse corpo aqui, não ser atraído pelas coisas da carne. Porque nós somos atraídos, como diz lá Tiago, pela concupiscência dos olhos. A gente começa a olhar, aí o que acontece? Os olhos levam para a mente maquina, vai para o coração e é gerado o pecado e gera morte. Mas quando eu olho, eu estou em espírito, eu olho, bate aqui na mente, é o espírito, para, aí opa, já muda o olho, muda o pensamento, acabou, não vai ter como. Não tem como. A minha avó dizia, quando um não quer, dois não brigam. Não é? Então se a carne eu travar ali, parou, acabou. O homem foi criado em diminuição das outras criaturas, né? Outro fato que deve ser percebido na criação do homem é que não foi criado nem derivado de outras criaturas. Eu fiz um resumão aí do livro, tá, irmão? Porque não tem como em 2 aulas passar tudo que está no livro aí. Então, na tua concepção, Deus não botou a mão na criação? Não botou a mão na criação? Como? É tipo, do pó, da formação do homem. Não, mas Deus não tem mão. Deus é espírito. Mas você acha que tipo, não teve a ação, tipo, uma teofania, ele formando? A Bíblia diz que ele formou o homem do pó da terra, né? Isso. Está escrito. Creio, não acabei de falar? Só que eu não vejo Deus fazendo assim, né? Não é, mas de repente aí você está pensando? Deus Isso que eu estou pensando. Não, a gente Mas tem que... também a Bíblia fala que Deus passeava com Adão no jardim. Em então, forma amado, de quê? Amém. Só que Deus é espírito, né? Sim. A gente vê algumas passagens. Quando nós estudamos aqui sobre os anjos, né? Foi aqui, né, que estudamos como os anjos. Foi aqui. Fala passada, então. Passada. Rapaz, desculpa, né? Não é Alzheimer não, porque eu dou aula em tanto lugar, eu não sei mais o que eu falei, onde que eu falei. Né? Então nós falamos quando às vezes aparecia o anjo do Senhor, que não era um anjo, né? Quando Moisés falou assim, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Aí o Senhor falou assim, e a minha presença vai contigo. Ele mandou um anjo, e diz lá que o anjo teria poder de perdoar pecado. Irmão, o anjo não perdoa pecado. Que anjo é esse? Né? De novo lá, o Josué, quando lá viu aquele camarada com a espada na mão, você é dos nossos ou é contra nós? Não, nem uma coisa nem outra. Eu sou príncipe dos exércitos do Senhor. Quem é esse? Aí ele se ajoelha, né? Qual é a palavra do Senhor para mim? Senhor, anjo não é Senhor. E ajoelhado, ele falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Josué, capítulo 5, versículo 13, está lá. Você vê, em diante lá. Não é um anjo. Então Jesus, ele é uma teofania, como você usou, vou usar a palavra. Nós temos várias teofanias na Bíblia. O Abraão, quando vai recebe uma visita de 3 anjos lá. Um ali não era anjo, né? Não teve revelação do que a outra estava pensando lá do outro lado da tenda lá. Você está rindo por quê? Não estou rindo não. Tá. Eu vi que você está rindo, você não acreditou que você vai ficar grávida. Então, tem essas manifestações. Mas você tem que entender, irmão, a gente quando está fazendo a leitura da Bíblia, nós temos as chamadas homem, morfos, forma. Então nós temos as antropomorfias, que às vezes Deus usa de antropomorfia para a gente entender. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus para que não vos ouça. Os olhos do Senhor enchem toda a terra, a terra é o escabelo dos pés do Senhor. Isso é antropomorfia, uma linguagem antropomórfica, né? É Deus tomando forma humana para você entender. Deus passeava com Adão, não é
Deus com a mãozinha dada com ele assim? Passeava na presença de... A presença de Deus enche todo o jardim, todo o universo. Né? Então a gente tem que entender isso. Dani, a gente entende, né? Desculpe, né? Mas a gente entende, eu entendo assim, na minha visão, por exemplo, se fosse pra mim ver no jardim, eu acredito, eu prefiro acreditar a presença de Deus, eu sei que ela, né, ela tá Sim. aqui, mas a gente não, né? A gente Não, mas não estou sente. dizendo para a senhora não entender, Mas não desacreditar Não, disso. irmão, Deus me livre. Eu tô falando que eu acredito, na minha visão, Cresce. quando diz que a Bíblia fala que Deus passeava com Adão no jardim, eu vejo ele como uma pessoa. Tipo, Claro como que é. eu e tu assim, né? Sim. Entendeu? Mas é muito mais do que eu e a senhora, assim, a presença Sim, de Deus. sim, É algo que preenche tudo, irmão. É como a gente, quando a gente chegar no céu lá, né? Quem a senhora vai ver lá? Na Nova Jerusalém. Só acabou de chegar na Nova Jerusalém. A senhora vai ver quem lá? Vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não. A senhora vai nós vamos ver Jesus. Jesus, porque ele é um ser humano. Jesus é um ser humano. Ele é Deus. Ele é o verbo de Deus que se fez carne. Ah, pastor, mas eu não vou ver o Pai. Nós não vamos ver o Pai. Nós estaremos imersos no Pai. É igual um peixe dentro do aquário. Você está assim, ó. Eita glória. O Pai está assim, ó, passando para cá, atravessado. E através do que a gente vai sentir Ele? O Espírito Santo de Deus. Por isso que nós vamos ter que ter o corpo. A glória da segunda casa. Eita, começa a chegar os e-mails aqui. Passa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que vocês acham que é isso? Ele está falando do quê? Nós estamos falando ali, Ageu fez essa profecia, né? Escreveu porque os que tinham conhecido o templo de Salomão, que ficaram 70 anos lá no cativeiro, quando voltaram para Jerusalém, viram o templo destruído. E eles deram ainda um melzinho de coruja lá, uma reforminha aqui, né? Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias. Um fez, né? Arrumou o templo, outro restaurou o culto, e o outro restaurou as portas e o muro, né? Mas as pessoas que chegaram, que conheceram o templo de Salomão, velhinho, já que estavam lá no meio, começaram a chorar, porque viram que não tinha nada a ver com o templo, a glória. Aí o Ageu, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele fala assim, não fiquem tristes, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Aí, então acho que vai ter um templo lá. Não, irmãos, o templo é você. Essa aqui é a glória maior. Porque para eu ter encontro com Deus, no Antigo Testamento, eu tinha que ir para um lugar. Não era no templo que eles iam? Hoje, irmã, a senhora é o lugar. Já parou para pensar isso? Aí, ninguém me ama, ninguém me quer. Mano, tu é o lugar onde mora o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente estiver lá no céu, o Espírito Santo de Deus vai estar em nós, porque ele vai vivificar a nossa alma e o nosso espírito. Nós vamos estar imersos no Pai, assim, é como se fosse um peixe dentro da... O peixinho, quando respira no aquário, a água não entra por ele, não sai pelas guelas, assim, ele respira assim. A gente vai ser assim, nós vamos estar em Deus. Em Deus nós vamos estar, no Pai. E vamos ver Jesus. Ô, Jesus, pá, conta para nós aí como é que... Abraão, Moisés... Vai ser uma coisa tremenda, né? Então não vai precisar perguntar, cadê o Pai? Porque o Pai está presente. Então quando Adão passeava com o Pai, ele estava imerso. Nós vamos ser restaurados nessa comunhão que ele perdeu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Adão foi destituído dessa possibilidade. Mas através do sangue do Cordeiro agora e da fé, né? Nós somos salvos e fomos restaurados naquela condição que foi perdida. É tremendo isso. Mas é boa pergunta, senhora, é importante fazer. E quando Claro. a gente lê, né? A mente da gente é que nem o irmão imaginou Deus, né? Mas não é melhor do que passear? Fazendo isso, Não é melhor né? que passear com ele? É, Estar nele? com certeza. Eu penso a mesma questão que ela. E eu gosto dessa Bíblia pentecostal aqui de estudo. E aqui ela diz assim, ó, em certo sentido, a constituição física do homem e da mulher retrata a imagem de Deus, o que não ocorre no reino animal. Deus pôs nos seres humanos a imagem pela qual ele aparecia visivelmente
Deus aparece como um anjo, né? Mas não é anjo, né? Tem hora que aparece como fogo, tem hora que aparece como uma labareda na sarça ardente, né? Ele aparece do jeito que ele quiser. Tem hora que ele aparece como Elias pediu para morrer e viu o terremoto, Deus não está no terremoto, viu o vendaval, Deus não está no vendaval, mas daqui a pouco uma brisa suave, que ele nem imaginava, Deus estava ali. Então, Deus não tem limite, Deus não trabalha na caixinha do taranto. Graças a Deus, ainda bem para vocês que não trabalham na minha caixinha. Ele trabalha do jeito que Ele quer. Né? Às vezes a gente fica esperando Deus operar assim, não, se não for assim, né? Não é Deus. Se Deus não vier por aqui, não é Deus. Daqui a pouco eu... Ó Senhor, mas você não tem que vir por lá? Eu venho por onde eu quiser. Entendeu? Então, graças a Deus por isso, né? O nosso Deus não opera segundo aquilo que a gente espera. Mas Ele opera de uma forma infinitamente superior, melhor. E é sempre melhor do que do que as nossas expectativas. Né? Então eu falei da antropomorfia, mas também Deus trabalha com a chamada antropopatia. Porque nós vamos falar na questão do homem aqui, quando falar da alma, nós somos uma alma, um ser vivente, e todo ser ele tem que ter 3 características, né? Já vou até adiantar aqui. A alma ela tem 3 características. Ela tem intelecto, ela tem vontade e ela tem sentimento. O nosso Deus ele é um ser porque ele tem intelecto, tem vontade e tem sentimento. Né? O Espírito Santo de Deus é um ser porque ele tem intelecto, tem vontade e tem sentimento. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Jesus é um ser porque ele também tem intelecto, vontade e sentimento. Jesus chorou. Né? Então Jesus tinha todos os atributos humanos, todos. Né? Então nós como ser, para que a gente possa entender também o coração de Deus, e nós somos imagem e semelhança de Deus, o Senhor também ele age com antropopatia. Homem, patia, sentimento. Por isso que o Senhor vai falar assim, e o João Ferreira de Almeida ele faz uma tradução lá, infeliz, né? E Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Deus não se arrependeu, ele ficou indignado. É igual aquela criança, seu filho, meu filho lá, que a gente fala, não faz, ele faz, não faz, ele faz. A gente começa a ficar indignado com ele. Poxa, mas eu falo, o camarada não atende. Deus também, ele ficou indignado. Ele não ficou arrependido de ter criado Adão. Porque lá em Números a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Senão a Bíblia vai se chocar. Então foi uma tradução infeliz do João Ferreira de Almeida. Está errada? Não está errada, mas induz ao erro. E tem várias traduções nossas no português que no original foge completamente, algumas até completamente mesmo. Não está errada, mas pode induzir ao erro. Até um outro momento eu falei do Salmo 23, por exemplo. A gente vai ver aí, e o pessoal da Teologia da Prosperidade usa essa falha para dar vazão aí no que eles pregam. Né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso? Não é o que está na nossa Bíblia? Mas não é isso que está escrito no original. Lá está escrito assim, Adonai Roi, Adonai é o Senhor, né? Roi é meu pastor. Então Adonai Roi, Ló, não, Essá, faltará. No original está escrito isso. Adonai Roi, Ló, Essá. Seria o Senhor, meu pastor, não faltará. Então, o que não vai faltar é o pastor. Você entendeu? Não são nada me faltará. Tá certo, nada me faltará. Mas se eu entendo o original, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Mas quem não conhece o original vai achar que Deus tem que dar tudo para ele. Não é isso que ele está falando. O salmista está dizendo, não é a fala dele, mas pelo que ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, ele não vai faltar. Então, ainda que eu não tenha nada, se ele não faltar, o pastor, nada
me faltará. Mas é diferente, né? Então, tá vendo? Tá errado? Não está errado, mas induz ao erro. Então, da mesma forma, várias outras passagens que a gente vê aí, né? Então, o homem foi criado em distinção das outras criaturas. Gênesis 1:11, e disse: produz a terra relva, ervas que deem frutos, semente, árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie e cuja semente está nele. Essa identificação exata de Deus em relação ao reino vegetal inclui até mesmo a condição da semente do fruto das árvores. E Deus usa também o homem através da semente, a palavra esperma. Esperma é semente, no grego, esperma. Tem até quando você estuda lá a palavra de Deus como semente, tem lá logos espermáticos, né? A palavra como semente. Aí fala na igreja esperma, oh, glória a Deus. Fecha a boca, irmão, tu fala um pecado. Esperma é semente, não tem nada a ver. O homem foi colocado numa posição exaltada também, né? Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a semelhança tem ele domínio, ó, sobre os peixes. Você não vê, você pode ver que os animais têm domínio, né? Se você chegar numa alcateia de lobo ou numa alcateia de leões, sempre tem um macho alfa lá. As zebras, qualquer animal, sempre tem um que é o chefe lá, né? Se você botar esse cachorro de rua aí, quando eles andam em bando, entre eles tem um que é o chefe. É o chefe da matilha, né? Caramelo. Geralmente é o caramelo. Até essa aqui é uma tradução, é uma interpretação minha, tá? Quando jogaram o Daniel na cova dos leões e o rei não dormiu a noite inteira, né? No outro dia, quando estava amanhecendo, ele correu lá e falou assim: ó Daniel, filho do Altíssimo, o Deus a que você serve, porventura poderia ter te livrado? Aí ele falou assim: ó Senhor, meu rei, vive para sempre. O meu Deus, aqui eu viu que não fiz mal algum, que eu não havia danos, eu não cometi dolo nenhum, e enviou o seu anjo, ele fechou a boca do leão. É uma forma figurada. Isso aqui é a interpretação minha, tá? Eu entendo, irmãos, que Deus usou o instinto animal ali. Ali dentro daquela cova tinha um monte de leões. E tinha um macho alfa lá. Com certeza. Tá? Eu não estou dizendo que Deus não mandou o anjo. Eu estou dizendo a minha teoria, tá? Minha. Se você aceitar, aceita. Está dizendo lá que ele mandou o anjo. Mas eu acredito que Deus possa ter usado ali do instinto. Ele botou um macho alfa. E os outros só comem se o macho alfa deixar. Você sabe disso. Pode ver qualquer esses programas de documentário animal, você vai ver. Ninguém come se o chefe não comer primeiro. Ele falou assim: ninguém toca. Ele não falou, mas eles têm as maneiras deles atuarem. Ninguém toca. E ele ficou lá. E Daniel pode entender, ó. Ele entendeu o leão, o macho alfa virando para lá e para cá, como se fosse um anjo que guardou ele. Ou Deus botou um anjo mesmo e o leão não chegou e entendeu. Mas alguma coisa aconteceu. Eu entendo que Deus possa ter usado do instinto animal. Tanto é que quando Daniel foi tirado e lançaram depois os outros, a Bíblia diz, olha só, aqueles animais estavam sem comer há muito tempo. Antes de caírem no chão, eles já tinham sido devorados. Vê lá, em Daniel. Daniel 5, né? Então, eu creio. 6. É 3, né? 6. 6, né? Só que daí da fornalha já não conta de dentro. Fornalha é fogo, né? Na fornalha é fogo, né? Aí já é. Mas aí, quem estava lá? Tinha alguém lá junto. O quarto homem. Então, e o Nabucodonosor teve até uma visagem lá, não é visão, né? Não, teve uma visão, foi visão que ele viu, né? Ele falou assim: rapaz, nós somos 3 lá, mas tem um lá que parece o filho dos deuses. Nosso negócio aí, a gente lê, mas não. Porque a palavra Elohim no hebraico é Deus plural. O Nabucodonosor teve uma revelação lá. O filho dos deuses. É o filho do Elohim, ele falou Elohim. O hebraico, o aramaico e o caldaico que falavam na Babilônia é a mesma língua, é bem parecida. Eu tenho um comentário lá de hebraico caldaico. Não, hebraico não. É hebraico caldaico. É a mesma coisa. Eles usam a mesma palavra. Então, o Nabucodonosor, quando ele disse filho dos deuses, ele falou Elohim.
E quando você vê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, está escrito Bereshit, Bará, Elohim. Ele teve uma revelação, que é outra. Quando no capítulo... Na tua visão, ele estava vendo o Cristo. Era, claro que era. Eu pra mim, era, ele falou assim, é o filho dos deuses. Pois é, tipo, ele já estava... Mano, ele podia falar, Eu tô vendo o Deus vivo. Não, olha só, foi boa sua pergunta. Na cultura babilônica, eles criam em anjos, em demônios. Tinha. Tanto é que o Zoroastro... Será que ele estava até nos animais que achavam que era Deus? Não, é verdade, eles tinham. Então, para ele podia chamar de Marduk, que era o Deus supremo dele lá, eles podiam dar com o nome que eles quisessem. Mas por que ele falou filho dos deuses? Isso Nabucodonosor com o Senhor tem alguma coisa. E depois ele também reconhece, né? Sim, Depois que ele capítulo sai, 4. que ele tira, e aí a Bíblia diz que tipo, os caras que tiraram eles, queimados já foram ali. Né? Não, os que jogaram eles. Isso. Né? Isso. A chama veio e lambeu. E eles caíram, queimou só as fitinhas do braço, as algemas, sei lá, deu alguma coisa de fibra que devia estar amarrado neles, né? Não tinha cheiro de fogo, não sapecou nada nele. E, mano, o que queima, a gente sabe que o que queima não é a chama, é o calor, né? Aquele forno onde eles foram jogados, eu estive lá na França no Museu do Louvre, eu tive a oportunidade de ver o tijolo que era feito nesse forno. Era tão quente, Maurício, era tão quente esse forno, que você botava barro, ele virava vidro. A cidade de Babilônia, a cidade de Nínive, os muros dela, chamado Muro de Ishtar, de Astaroth Ishtar, né? Que era a deusa lá, era azul. E tem um pedaço lá botaram lá no Museu do Louvre, um pedaço do muro lá, né? Por isso que é bom fazer essas viagens, o negócio te amplia assim. Então, esse forno onde eles foram lançados é o forno onde eles faziam o tijolo. E ele mandou esquentar 7 vezes mais. Já era quente o treco. Eu fui uma vez num crematório do Vaticano ali, Ah. e perguntei pro cara qual é a temperatura, né, do crematório. Ele disse que era na média de 900 graus. Aí eu fiquei pensando, cara, nessa época aí com certeza não tem a tecnologia que tem hoje, né? Mas... Olha, mas você se espanta, hein? É de espanto, né? Pelo fato que, como você disse, aí já caindo nessa lógica, você disse, pô, jogava o tijolo lá dentro e virava vidro. Então, a gente tem uma cristaleria aqui até que eu atendo, estive agora recente lá, e eu tenho que perguntar qual a temperatura desse forno que atinge, né, a fusão do vidro. É 1400 graus. Tá vendo? Já E ele mandou esquentar quantas vezes mais? Então tinha como? Sim, agora saindo nessa hora que você está falando, É. que você teve lá, Eu vi. e aí pela história já tem aí o histórico, né? Mas depois chega em casa e vê lá, ó, o muro. Você sabe que coisa mais linda? Ele é azul. Quem chegava na Babilônia, mano, isso é coisa de outro planeta. Tinha o jardim suspenso que ele mandou fazer. E o muro da cidade é azul. O sol batendo naquilo, imagina. Quem olhava, isso aqui é o céu. E a cidade, ela era toda cortada, o rio Tigre e Eufrates, né? Eles fizeram vários canais. Era tipo Dubai. Já viu Dubai atualmente? Que tem uns bairros que tem tipo umas ilhas. Era assim. Novo, Eu sei que você está frequentando sempre lá. não, já tive a vontade, aí agora estou com vontade de novo. Não é isso, é loucura. Mas eu ia falar para vocês verem como tem revelações no livro de Daniel tremendas, né? Quando lá o filho ou neto do Nabucodonosor usou os instrumentos lá, os cálices sagrados para dar festa, e apareceu o dedo lá, né? Mene, mene, tekel, farsi. Aí ele ficou desesperado, meu Deus, o que está escrito aqui? Não é que ele não sabia o que estava escrito, porque eles escreveram lá na língua deles. Sim. Só que ele não interpretou o enigma. Era um enigma. Estava escrito mene, mene, tekel, farsi. Pesado, fosse. Está escrito pesado, balança, achado falta, persa.
persas, né? Aí, pesado, balança, falta, persa. Ele entendeu o que está escrito, mas não entendeu o que significava. Aí mandaram chamar o Daniel. Aí a rainha mãe, o que ela fala? Vai falar a mesma coisa que o Nabucodonosor falou. Falou assim, olha, chama Daniel. Há no teu reino um jovem, um homem, né? Já era homem, já tinha uns 80 anos quase. Sobre ele está o espírito dos deuses santos. Ó, dos deuses santos. Elohim. De novo. Entendeu? Então é tremendo, irmãos. Ainda falando do homem aqui, que é uma criação especial de Deus, né? O Salmo 8, versículo 3, 6, ó. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, em algumas versões do que os anjos, tá? E de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Então Deus deu domínio para o homem. Fez um pouco, os anjos, eles são maiores que nós em poder, tá? Mas Deus não fez os anjos imagem e semelhança dele. E lá em Hebreus que diz, né, que Deus nos colocou para pregar o evangelho, essa é uma função nossa. E ele diz lá, os anjos bem que gostariam de fazer, mas anjo não pode pregar o evangelho, irmão. Anjo não tem como. Sabe por quê? Porque o anjo não passa o que a gente passa. O anjo não tem sogra, né? Anjo não tem cunhado. Anjo não paga boleto. Não, é uma coisa brincadeira, mas eles não tem essa outra dimensão, não tem como. Se você e olha só, os anjos, eles assistem diretamente diante de Deus. É como eu estou vendo a senhora aqui. A senhora já pensou? O anjo pregando o evangelho, fala assim, Deus não existe. Ele vai fazer o quê? Você está louco, Deus não existe? Estou vindo de lá agora. Claro, não vai matar. Mas você está entendendo, não tem como. Né? Então, nós temos que pregar, porque nós cremos por fé. E aquele que vai ouvir, ele vai crer por fé também. O anjo não crê por fé. O anjo crê porque ele está vendo. Ele está lá. Ele está aqui, ele é como um relâmpago, né? A Bíblia diz, na aula passada, viu como as matérias encaixam? Ele está aqui, mas daqui a pouco ele está lá, está aqui, Deus manda ele para cá, para lá, e está constantemente na presença de Deus. Eles assistem diante de Deus. A palavra assistem diante de Deus é que eles estão constantemente diante de Deus, né? Aí o Imago Dei, né, que eu falei para vocês sobre a imagem de Deus, o que significa ser imagem e semelhança de Deus? O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem é parecido com Deus ao passo de que, diferentemente de qualquer outra criatura, ele é portador da sua imagem. Mas imagem, irmãos, entenda bem, é aquilo que nós falamos, tá? São os atributos comunicáveis. Então não esqueça disso. Nós somos imagem e semelhança. Não é que eu sou imagem e a semelhança. É imagem e semelhança. É a mesma coisa. Você vai ver que em Gênesis capítulo 1, versículo 6, vai dizer, e Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. E no 27 vai falar, e conforme a sua imagem criou Deus. Não tem semelhança, porque é a mesma coisa. E na língua original está escrito, imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Não tem o erro, no caso. Não. Tá? Não, ainda que tem o E, imagem e semelhança. Mas imagem e semelhança não tem que, porque imagem é isso e semelhança. É a mesma coisa. Uma junção. É igual, às vezes eu já vi pregação de púlpito falar que, não, irmãos, reino de Deus e reino dos céus são coisas diferentes. Então me explica, qual a diferença de reino dos céus e reino de Deus? Por que tem hora que, porque principalmente Mateus, ele vai falar reino dos céus e não vai falar reino de Deus? Porque Mateus está falando com o judeu. Ele não vai ficar repetindo toda hora o nome de Deus em vão. O judeu não faz isso. Então, reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Aí ele fala, não, reino dos céus é quando Jesus está no céu. E reino de Deus é quando aqui na terra. Não. Você vai ver um evangelista falando reino de Deus aqui na terra, e reino dos céus aqui na terra. O outro falando a mesma coisa. Né? O reino de Deus não está aqui, nem está lá, está dentro de nós. Como é que pode ser outro lugar? O reino do céu, né? É a mesma coisa, tá? É bom a gente acertar essas coisinhas aí, né? Que mais? Então, Imago Dei. Então, quando você ouvir falar de Imago Dei, né? É exatamente a imagem de semelhança.
tem um breve histórico aqui, né? O Imago Dei é o grande diferencial na criação do homem. É o que, por certo, diferencia o homem do resto da criação. Entretanto, o tema antigo de debates teológicos, pois historicamente não se chegou a um consenso a respeito deste tema. Nós temos alguns pais da igreja que concordavam que a imagem de Deus no homem consistia nas suas capacidades racionais. Pais da igreja, irmãos, são aqueles lá do passado, né? Aqueles que deram prosseguimento. Nós temos os apóstolos, temos os pais apostólicos e temos os pais da igreja. Quem é quem? Os apóstolos são os apóstolos. Os 12, mais o que traiu Jesus, que era apóstolo também, o Matias, que entrou no lugar, e o apóstolo Paulo. Ponto, não tem mais. O Constantino se considerava o 13º apóstolo. Constantino. Valdomiro não? Hã? Valdomiro Não. Tem o Constantino, aquele lá que... não? Não, o Valdomiro não, então. Nem o outro aqui também. Um amigo aí. Então, os apóstolos são esses. Pais apostólicos foram aqueles que conviveram com os apóstolos e deram continuidade na igreja. E pais da igreja são aqueles que conviveram com os pais apostólicos, mas não conviveram com os apóstolos. Tá? Então, apóstolos, pais apostólicos conheceram esses, e esses aqui morrendo ficaram os pais da igreja. Tipo, 3 gerações? São as 3 gerações. Por exemplo, o Policarpo ele foi discípulo de João. O João morreu com 80 e poucos anos. O João morreu. E o Policarpo também morreu com 84 anos também. O Policarpo era aluno do João, do Apocalipse. Então o João era discípulo, era apóstolo, né? E o Policarpo era pai apostólico. Agora os discípulos do Policarpo vão ser pai da igreja. Entendeu? Então são 3 gerações. O que mais? Vamos ver aqui o que a gente pode falar aqui. Bom, nós falamos, né? Com relação à imagem de Deus aí, né? Então vocês viram que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, conforme aqueles atributos que ele compartilha conosco. E você vai ver depois do pecado, o nosso irmão ali leu, Gênesis 5:3, que a partir de Adão, que foi exposto do jardim, o homem começou a gerar filhos segundo a sua imagem corrompida. Aí é a imagem do homem que perdeu, saiu da glória, a glória foi destituída dele. Agora são homens que têm o gene do pecado. O salmista no Salmo 51, Davi vai dizer: em pecado me gerou minha mãe. Então é o gene do pecado, né? Jesus não tinha pecado, tá? E Jesus também não foi gerado em pecado. Jesus era santo, morreu santo, né? Ele nunca pecou. Mas a imagem de Deus, a gente entende que o Adão ali no caso, né, gerou 7 a sua imagem, a sua semelhança, mas os atributos que Deus concedeu ao homem Continua. O senso de justiça, Amor. de amor, né, os comunicáveis que você falou, permanecem. Mas é válido e é certo a gente dizer que nós somos a imagem de Deus. Somos, mas não como Adão lá, né? Você vê que o apóstolo Paulo, em 2 momentos, ele vai falar exatamente do confronto dos 2 Adões, né? Isso. Pelo Isso é pecado. feito, porque a inocência do Adão criado no Éden, ela foi corrompida a partir do momento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Sim. ali, né, Desobediência. O ato da desobediência veio acarretar os malefícios que veio para a humanidade. Da humanidade e, amigo, E no universo, no tá? universo, natureza também sofre. Natureza. Tudo sofre. Exato. A natureza, inclusive, geme, né? O apóstolo Paulo geme e está aguardando redenção também. Até a natureza. Você pode ver que no milênio vai ser uma outra natureza, que o leão vai pastar com o cordeiro. A criança vai meter a mão no buraco da serpente. Vai ser como na época do... Isso no milênio, tá? O milênio ainda não é final dos tempos, não. Depois vai ter o estado eterno, que é outra coisa.
Mas a igreja vai estar com o Senhor, com Jesus no milênio, né? Nós estaremos reinando. Nós já seremos transformados, é um corpo glorificado, diferente, tá? Seremos como os anjos. Jesus disse que seremos como os anjos, né? Lembra quando os religiosos perguntaram, vem cá, tem uma mulher que casou com um camarada, o camarada morreu, aí ela casou com o marido, com o irmão dele, esse também morreu, e casou com outro, foram 5 irmãos, os 5 morreram. Na eternidade, ela vai ser esposa de quem? Aí Jesus vai falar, né? Seus hipócritas, você sabe que não é assim, né? No final dos tempos, né? Naquele dia, ninguém vai se casar, porque seremos como os anjos. Então, os anjos, se Jesus falou que seremos como os anjos, já vai jogar por terra aquela heresia lá de Gênesis capítulo 6, que os filhos de Deus, né, se tiveram relação, mas não diz relação, né, se juntaram lá com as filhas dos homens, né, com as filhas dos homens. Não, diz que foram os Anakim, não, como é que é o nome? Nefilins. Os Nefilins, que eram os anjos que tiveram relação com mulher. Esses anjos são aqueles que estão presos lá no abismo porque cometeram. Irmão, Jesus está dizendo que seremos como um anjo porque não tem sexo, não pode ter sido. Ali, filho de homem e filho de Deus, era a descendência de Sete, né? E a descendência de Caim, filho de um homem e filho de Deus. Que uns adoravam a Deus e outros não, certo? É isso. Posso tirar uma dúvida? Pode. Não é muito relacionado, mas assim, quando na vida de Jesus, a gente, uns falam que quando a gente chegar no céu, a gente não vai, por exemplo, eu não vou saber que o irmão é o pastor Taranto aqui na terra. Como é que eu sei que lá, alguns falam também que lá eu vou ver Isaac, Abraão, Jacó e pai. É que daí esses não acreditam que tu não vai ter consciência. Esses acreditam que sim. Pois é, mas daí eu não sei, eu vou saber que o irmão vai estar lá. Olha só, irmão, Se veja eu bem. for pra... Que Deus me livre. Existem, Eu quero muito ir, né? Pretendo te achar por lá? Eu quero encontrar irmão lá, né? existem irmão? várias passagens no Novo Testamento que provam que nós não vamos perder a nossa identidade, quem é quem. Primeira, Lucas capítulo 16, o rico e Lázaro. Os dois morreram e o rico está ali e o Lázaro faz, manda Lázaro. Tá, sabe quem é Lázaro? Que a Bíblia diz que o Lázaro ficava o tempo todo na porta dele antes de morrer, tentando comer a comida que caía da mesa dele e não lhe davam, e vinham os cachorros e lambiam a Lázaro. Então Lázaro sempre foi Lázaro e continuou sendo Lázaro, né? O rico que estava lá dentro, estava no Hades, ele fala, manda ele lá na minha casa que eu tenho 5 irmãos. Ó, lembrança, ele tem 5 irmãos. Ele sabe quem são os irmãos dele. Se ele sabe quem é Lázaro, então consciência ele sabe. Até porque ele sabe por que ele está no inferno, né? Também. Né? Acho que não. Sim. Então eu imagino que, né? Sabe? Só não vai ter sentimento, né? Tem. Ele tá ele não. E claro que Não, vai assim, ter. o sentimento com a minha esposa, né? Não, acho isso que aí vai ter não. isso. Não tem. Não. Porque seremos como Vai antes. ter Isso aí não. momento. Isso aí Não não. vai ter boleto. Não. Aí, outra passagem. Quando Jesus aparece no Monte Tabor lá e aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias estão conversando com Jesus. E o próprio Pedro falou assim, olha, o senhor quer que a gente faça uma tenda, uma para o senhor, uma para Moisés e outra para Elias? Quem foi que disse para eles que era Moisés e Elias? Revelação do Espírito. Era Moisés e Elias, não perde a identidade. Outra, Jesus falou, eu não estou lembrado agora o texto da maneira correta, né? É ruim citar versículo quebrado. Mas me ocorreu aqui, Jesus fala assim, naquele tempo estarão a rainha do sul virá e se assentará à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Quem é a rainha do sul? É aquela que foi visitar o Salomão, a rainha de Sabá. E ela vai sentar na mesa. Ó, se ela vai sentar se ela vai sentar na mesa, ela foi salva. Ó, Jesus não ia falar que ela ia sentar na mesa se não fosse salva. Que mesa é essa? A ceia que o Senhor vai. Quando Jesus estabelece a última ceia lá com os discípulos, fala assim, vamos comer essa até que a gente coma um novo. Né? Você acha aí sentar à mesa com a rainha do. Bota a rainha do sul.
Cara, é bom, rapaz. Então fala aí. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Mas tem uma outra que ele fala da mesa. É na sequência aí? Aí é Lucas 11:32, que deve ser mesmo referência. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração, condenará, pois os confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Vê aí, estarão na mesa Abraão, Isaac e Jacó na mesa. Abraão, Isaac e Jacó. É. Então vou lhe ver lá. Que bom. Vai. E vai saber. Né? Não, eu quero estar lá acima, meu Deus. Eu tive um professor lá embaixo. Não, mas aí não vai ter mais professor. Nós vamos aprender direto com o professor dos Se tu não professores. encontrar ele lá, não tenta procurar ele em outro lugar. Não vai estar. Não, vai estar assim, em nome de Jesus. Tá, o que tu queres da... Estará sentado à mesa, ei. Mas é o que é Apocalipse? Não, na Apocalipse não é, nos Evangelhos. Abraão, Isaac, Jacó, sentados à mesa, alguma coisa do tipo lá. Não, lá no senhor disse que é um novo, assim, é nova. É, o novo é o novo, Então, novo, né? é Até que por aí, como o novo. às vezes. Nossa. Bom, na próxima aula nós vamos falar já sobre. Vou terminar aqui falar sobre a vida infinita, né? Mas vamos falar sobre homem corpo, alma e espírito, né? Que são. Ah, mesmo aqui. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente aceitar-se uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Aqui está no reino dos céus, mas é no reino dos céus ou no reino dos céus? No céu, mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Não, não. Então, porque viu? aqui, ó, é por causa disso, ó, que, ó, viu? Aqui é reino dos céus. Aí é o reino de Deus. Às vezes as pessoas Mas Jesus falou: o reino dos céus está dentro de vós. Isso. Não está ali, né? Lá terá a consciência, né? Tipo, a única coisa que tipo, a irmã fala, e às vezes as pessoas ficam assim, lá verei Isaac, Abraão, Pois Jacó é, e tal. porque eu sempre tive Como essa é que vai dúvida. dar nome É, se não for a pessoa? Eu Então sempre tive essa dúvida, porque- você vai, a senhora vai chegar lá e falar assim: você é o Abraão, sim, o esposo de Sara, o meu filho foi Isaac. isso. Casado, Sou eu. muito Casado, muito bem casado. Tá bom? Com certeza. Não, mas é bom a gente conversar isso, porque vai ser real. Não, é que nem o pastor disse agora, né? Eu fiquei assim, eu não sabia desse detalhe, as coisas que são importantes. Viu? Já valeu o Eu ingresso. disse que eu não vou ver Deus, né? Porque Deus, né? Mas eu vou ver Jesus. A senhora não vai ver Deus. A senhora vai Não, estar mas- nele. Eu sei, mas eu digo Precisa assim, ver, a mas senhora eu tá. vou ver Jesus, entendeu? Sim, vai abraçar ele. Então. A senhora não vai perguntar, não vai fazer aquela pergunta de Filipe: mostra-nos o Pai, isso não basta. O que Jesus falou para ele? Filipe perguntou: o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, Aí isso disse, nos basta. O que ele falou? Vocês já estão vendo o Pai? Vocês estão Eu estou há tanto tempo convosco que você não tem visto? Quem me vê a mim, vê ao Pai, porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Entendeu? Mas lá, quando eu falo que a senhora, a gente vai ver o Pai, não vai precisar ver. A senhora já teve num culto assim, deu vontade de voar? Alguns. A senhora já imaginou a eternidade assim? O irmão, foi até um pastor, vocês conheceram, ele era daqui, o pastor Lara. Sim. Lembra do Lara? Foi muito tempo. Ele está lá no Oeste agora, né? Vice-pastor, né? Foi vice-pastor, muito gente boa. Aí eu estava dando aula uma vez lá, rapaz, falando sobre o gozo da presença do Senhor, né? Aí de estar no céu, né? Ele falou assim: Taran, eu achei interessante vou falar aqui com todo respeito, ele falou na sala de aula lá. Eu achei interessante a aplicação que ele fez. Ô Taran, no céu então vai ser a mesma coisa quando a gente está fazendo sexo e começa a virar o olhinho, vai ser para sempre assim. É isso aí mesmo. Em êxtase. Porque a palavra é gozo. É gozo. É êxtase. A gente tem medo de usar a palavra gozo. Mas tem até um hino da harpa que fala, né? Santa paz e santo gozo. Não, plena paz e santo gozo tem. Gozo é êxtase, né? E o céu, então, lá na presença do Senhor, no reino dos céus, no reino de Deus, não, se ela quiser, né? Nós vamos estar imersos, igual peixe na água. Imagina a senhora respirando Deus assim. Ai, glória. Aí veja
Jesus. Abraçar Jesus. Você que é Abraão? Sou Abraão. Oh, Isaac. chegado. Oh, rapaz, maravilha. Vai ser assim. Eternamente, irmã. Acabou Bíblia de papagaio, artrose, artrite, gastrite, Óculos. óculos. É, meu. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. A única coisa que a gente não vai ter é um sentimento, porque a Bíblia diz, é claro, né? Não haverá sentimento de dor. Então, vamos ao exemplo, né? Ah, fulano não está aqui. Não. Ah, porque o fulano não está aqui. Isso não vai ter, porque não vai ter dor, não vai ter pranto. Exato. Será um... Tu já pensou que a gente já sofre aqui? Por exemplo, eu tenho um filho que não é mais na igreja, né? Eu sofro quando eu olho pra ele e eu sei que ele tá relutante, sabe? Que é. Então eu penso assim, poxa, eu tô lutando pra ir pro Vai, céu vamos. e Eu né? também estou nessa luta. Vamos conseguir. E aí já pensou passar na mente da gente como mãe, que nosso filho. Mas aí tem que botar medo neles. Mas não vai eu querer daqui boto, por medo. mas eu boto Eu mais falo, por nele, não, mas ó. eu boto terror nele. Se não tiver Né? certo, Jesus vai morrer e vai pra onde? Tem que toda hora falar. É orar, cara, orar. Tem que A orar. gente fala, né? Mas Mas, irmão, então nós vamos encerrar aqui nossa aula. Vamos começar a próxima aula. A gente vai falar sobre o homem tricotômico e dicotômico.